assiste, velho. Não assiste. Dá sua opinião de merda na internet, escreve seu textão no Facebook e pronto, velho. Só não assiste mais pra não ficar enchendo a porra do saco, tá bom? Tenta lacrar lá no seu Facebook e pronto. Deixa a gente que entende o que é obra e cultura assistir quieto e apreciar, beleza? Fala pessoal, estamos aqui para falar do capítulo 3 de Goblin Slayer. Tô aqui mais uma vez com o Gabriel do site Quadro Quadro. Fala aí, cara. Eu diria que esse foi 3 vezes pior que os outros dois. Ótimo. Também tô com o Matheus, aquele jovem que nós encontramos na rua. Boa noite. Estamos aí mais uma semana de Goblin Slayer. O que deu errado? E tô com o Ladino do site Torre de Vigilância. Fala aí, cara. E aí, pessoal, infelizmente tô de volta. Ele teve a chance de sair, ele teve a chance. Fique nos autos isso. Ele teve a chance, mas ele não quis. Okay? O cara mais animado do Brasil. Com certeza. Bem mais animado que o Goblin Slayer, no caso. Que isso, cara? Teve tanta comédia nesse capítulo? Como assim? Foi histérico. Que pacas. Então, Matheus, esse início de capítulo, ele meio que foi um prólogo que ninguém entendeu muito bem o porquê. E o que você achou desse início aí? Acho muito confuso, porque ele dá a entender que é meio que o anime que nós estamos vendo é um jogo de RPG, que é uma coisa que a gente já comentou várias vezes, que ele é basicamente uma campanha de RPG, só que aí é meio que o anime quebrando a quarta parede e falando, isso é um jogo de RPG. Rola os dados, vários D20, um D8 no meio também. Eu só não entendi realmente o propósito de se colocar isso no terceiro episódio, porque não seria mais fácil você introduzir a ideia do seu anime no começo, ao invés de esperar o terceiro episódio? Um método narrativo, eu não sei nem como chamar isso. Se você quer criar alguma coisa, você quer estabelecer alguma coisa, é bom que você estabeleça logo de cara, né? Foi meio esquisito. Guerreiro, tu que tem muita coisa pra falar, cara. Diz aí. Cara, esse começo foi tipo... Alguém esqueceu, né, de colocar na pastinha do primeiro episódio. Aí alguém colocou na terceira e falou, ninguém vai perceber isso aí. Pode pôr, ninguém vai notar. E foi isso, porque... É tipo, nossa, jogaram os dados, criaram o mundo. Isso não explica nada também. Obrigado. Como, cara? Como é que não explica? Foram duas entidades, pelo que eu entendi, né? Elas estavam jogando. Sim. E uma ganhou e a outra perdeu. Mas, na verdade, não foi isso, porque... São dois... Eu não entendi, são duas forças iguais e essas forças controlam o mundo ao mesmo tempo, ou são forças que estão se degladiando e em algum momento uma tá mais forte ou a outra tá mais fraca? É isso? Entendi, são duas que estão se degladiando mesmo. E aí o resultado é o mundo. Então, isso explica porque o mundo não faz nenhum sentido. Porque cada hora ele vai mudando, depende da vontade das entidades, olha aí. Melhor desculpa. Olha. Ladino, o que você achou desse início? Bem brega, na verdade. É só pra dizer mesmo que é um RPG, né? Eu tava conversando com um colega meu que tem até um canal no YouTube, e ele tem uma visão um pouco diferente sobre esse início. Ele comentou que ele faz sentido porque era como se fosse um jogo, e eu discordo completamente disso, porque ou é um jogo ou é uma história. E em nenhum momento foi dito que o que tá acontecendo ali na história não é real. Ou que existem coisas que estão controlando cada movimento de cada personagem para que aquilo seja te vendido como os personagens fossem peões num tabuleiro. Em nenhum momento isso foi dito. Sim, ele inventou agora, do nada. E na verdade ele não inventou, porque ele meio que colocou apenas como esse mundo nasceu. Ele nasceu do embate entre duas entidades, mas que jogam D20. De alguma forma. E essa foi a forma que nasceu o mundo. E ficou por aí mesmo. Eu não entendi realmente o porquê de ter sido feito dessa forma. A não ser que no final do anime eles enfrentem as duas entidades, né? Não, cara, no final eles vão enfrentar goblins. Não vai sair disso. Na lua. Na lua, provavelmente, olha só. Tá, aí depois disso tem a nossa maravilhosa introdução. Eu já me acostumei com a música de abertura, eu não gosto dela ainda. Continuo não gostando, mas eu meio que já me acostumei com essa música. Ela tem
Te falar que eu ouvi ela no segundo episódio e nunca mais. Eu sempre pulo. Sinceramente, eu não lembro de nada da abertura. Só ignorei Cara, mesmo. a música é muito ruim. Ela é muito ruim, mas talvez por isso que eu não me incomode mais com ela. Faz sentido, talvez. Talvez seja a única coisa que faça sentido dentro da história, uma música ruim. E aí nós somos introduzidos, isso ficou horrível, mas aparecem 3 personagens, né? Que é a elfa, o anão e o lagarto. E aí a gente descobre que existe um mundo gigante. Na verdade, não existe só um mundo de vilarejos com uma casinha onde você dá respawn. Existe realmente um mundo gigantesco ali. E eu não sei o que vocês acharam, mas esse capítulo parece que ele tem muitas coisas que deveriam estar no primeiro capítulo. E que não estão, e estão sendo jogadas agora. E... ok? Eu não sei. O que vocês acharam? Tipo, eu tenho alguns problemas com isso. Principalmente voltando pro primeiro capítulo, que ele destoa de praticamente o resto do anime inteiro, Sim. né? Até esse ponto. O primeiro é que ligou o modo preguiça, o resto da party tava tudo junto aí, foda-se. Junta aí, nós. E fora isso que, tipo, cara, eles estão em guerra há algum tempo, não sei quanto, muito pouco, Sim. não sei. Mas mesmo assim eles se dão ao luxo de deixar os caras que podiam ser novos membros pra guerra simplesmente morrer pros goblins. Foda-se. Morre aí aos monges, uma hora resolve os goblins. Não é assim que guerra funciona? Ainda mais de guerra. Você não joga seu batalhão fora morrendo dentro da cidade contra trombadinha? E são monstros, demônios que vão destruir tudo. Não é uma ameaça pequena, é uma ameaça gigante. É uma ameaça colossal, né? Então... Sim, mas tá todo mundo feliz, todo mundo sorridente. Aliás, eu fiquei pensando agora. Existe uma capital no mundo inteiro. É isso. E o resto são vilarejos. É como se fosse um pequeno feudo. É assim que funciona o mundo de Goblin Slayer. Eu não consigo entender. Eu realmente não sei. Eu não consigo formar na minha cabeça esse mundo. Sim, eu acho que o ator tá só jogando as coisas e uma hora ele junta tudo. Sabe o que Goblin Slayer me lembrou muito? Senyu ou CNA, eu não lembro. É um anime de 7 minutos que saiu um bom tempo atrás, em que aparece o Rei dos Demônios. Aí o rei decide que um monte de aventureiros vai ter que enfrentar o Rei dos Demônios. Só que CNA é comédia. E aí funciona. Porra. O ponto alto dessa pequena parte aí, pra mim, é quando eles explicam o motivo de eles terem ido atrás do Goblin Slayer. Porque eles estão basicamente falando que eles precisam ter um humano ali só pra manter a imagem. Ele tenta dar uma expandida muito de leve. É aquele tipo de coisa. Quando eu vi a cena, eu falei, pera, mas calma aí. Pausa, porque você não pode simplesmente chegar e falar não, porque tem vários reinos e o líder de cada um deles se reuniu pra começar uma missão e não sei o que, e é só isso? Sim, isso é Sabe? importante, porque não tem só uma capital, né? Tem uma capital dos humanos e provavelmente tem uma capital das outras raças, né? Que a gente não sabe. Provável. Que a gente não sabe quantas raças são. Se ele pegou o livro de monstros e de raças do D&D, ele vai achar uma porrada. Então a gente tem que esperar que ele vai colocar qualquer uma a qualquer momento, porque ele tá fazendo uma homenagem ao RPG? Eu tenho que aceitar isso por causa disso? Eu fico realmente confuso com tudo como é construído. Parece que você tem que aceitar tudo porque, porra, aqui, ó, olha essa referência maravilhosa. Olha aqui como os elfos e os anões não se dão bem. Olha aí, ó, você tá vendo? É Tolkien aqui, ó, a referência do Tolkien, porra. Os elfos e os anões não se dão bem, e isso é exposto muito bem na primeira cena do episódio, onde o anão vira pra elfa e fala: os seus peitos são tão pequenos quanto o seu coração. Eles não se dão bem. E tem um lagarto super inteligente. O lagarto me deixa triste, porque é um dublador que eu gosto muito, ele tá aí só pra pagar boleto. É a vida, né, cara? É muito triste. O lagarto dos três é o único que eu consegui aturar minimamente. É que ele fala menos, né? Exatamente. E aí ele é aquele personagem, o ancião da coisa, né? Que tenta apaziguar, tem uma mensagenzinha mais inteligente, mas é um lagarto. Mas, cara, muitas coisas me incomodam. A primeira delas é, os 3 reis se juntaram pra formar essa comitiva pra caçar Goblin. Então, isso ficou muito, sabe, eles se juntaram teoricamente pra falar sobre o Rei Demônio.
Aí, do jeito que eles explicam pro Goblin Slayer tem o Rei Demônio, ele tá fazendo merda. A Goblin Slayer, não tô interessado. Aí o cara, a gente vai matar Goblin também. A Goblin Slayer, beleza. Bem isso. Você disse Goblin. E eu não sei se eles querem fazer essa missão pra convencer depois o Goblin Slayer de se juntar realmente à grande missão que eles têm. E um outro ponto que também é jogado é que existem goblins que são muito fortes, que são nível platina. Então, você vive num mundo onde tem goblins que matam pessoas ali, que ninguém se importa, mas ao mesmo tempo existem goblins muito poderosos e ninguém se tocou disso ainda, só ele que sabe disso? Talvez. Não sei. Eu gosto de imaginar que esse mundo é muito esquizofrênico, porque todo momento que a porra do Goblin Slayer interagiu com qualquer pessoa, ele era sempre menosprezado. Mas agora as pessoas precisam do Goblin Slayer porque sim. Pois é. Eu acho que todos esses bullshit de Goblin que ele fala é tudo coisa da cabeça dele. Porque ele chega e ele começa... Ele do nada joga uns rankings aí. Fala, não, porque tinha xamã ou tinha não sei o quê. Mas, cara, que porra é essa? Ele, não, isso é um Goblin equivalente ao Platina. É tudo coisa da cabeça dele, eu acho. Não, é separado. Tem o Xamã e o outro lá, que são os dois que ele mata no primeiro episódio. Que eles fazem alguma coisa diferente que eu já esqueci. Então, agora a gente já sabe que vai ter nos comentários falando, vocês não prestam atenção. Mas eu não lembro mesmo, foda-se. E aí tem os campeões e os reis, que são os nível platina. Porque ele estipulou na cabeça maluca dele que vale platina. Ele já encarou esses caras? Ele já viu esses monstros? Ou ele é só um jovem que tá pedindo... Não vou fazer esse comentário político. Deixa pra lá. Provavelmente já. Provavelmente sim. Uma outra coisa que eu achei muito jogada nessa cena é que a elfa, quando ela tá explicando, ela fala: os humanos não veem a gente como igual, então a gente precisa de um humano. Só isso? Isso aí é padrão, né? Padrão fantasia... O padrão fantasia, alguém diz em algum momento o porquê, né? E é só porque sim. Padrão fantasia também diz normalmente porque os elfos e os anões não se dão bem. Mas ele não pode fazer isso, ele não pode. Simplesmente ele não pode fazer isso. Porque pode ter um moleque que não deveria estar vendo, um moleque muito novo, e ele não é obrigado a saber dessa merda. A gente sabe que a gente é nerd fedido, mas as pessoas que estão assistindo não precisam saber disso. E aí o cara vai ficar perdido? Não faz sentido, sabe? É difícil, até em certo momento você assiste, você entende. Beleza, eu entendo. Porque eu joguei RPG e eu assisti as coisas do Tolkien e tudo mais. Ok, eu compreendo o que tá acontecendo. Mas quando você tá olhando pra uma história, você tem que saber onde ele quer chegar. Porque ele vai usar tudo em relação a isso. Então eu tenho que cobrar dessa história tudo o que se espera de algum manual que talvez tenha na cabeça dele, que ele acha que as pessoas têm que saber. Ou eu só aceito tudo o que acontece porque foda-se, é uma merda. Eu não sei. Isso é muito estranho pra mim, porque quando você olha o mínimo sobre construir alguma coisa, tem que ter um lugar onde você mantém a sua estrutura ali e que as pessoas consigam acompanhar a história. Eu só consigo acompanhar a história porque eu tenho um mínimo de background. Se eu não tivesse, eu não entenderia porra nenhuma do que acontece nessa merda. E tendo esse background, eu fico questionando ainda mais o que acontece, porque não faz sentido a maioria das coisas que acontecem. Porque ele fica se negando nesse episódio. Esse episódio basicamente nega o que ele falou no primeiro capítulo. E é isso. E isso a gente não falou de 5 minutos do capítulo. Em 5 minutos ele já conseguiu fazer uma caralhada de merda. É impressionante. E nisso ele tem muito... Eu tenho muito apreço por ele nesse sentido. Mas alguém queria falar alguma coisa? Desculpa a minha raiva. Pode continuar, por favor. Eu acho que não. Aí depois vem a cena da conversa deles, né? Não, calma. Calma, exatamente. A da uma por uma. Sacerdotisa com a bruxa gostosa com voz de... Sim. Sei lá, se você ligasse pra um bagulho voz pornô, alguém conversaria com você com essa voz. Quando eu tava revendo o episódio, eu contei o número de vezes que ela fala né no final de cada frase. 13 nés no final da conversa inteira. E não é um né? É um né de um jeito bem sensual, né? 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 Sim, todas as falas dela são assim. É impressionante a cena em que ela aparece, porque do jeito que é animado, aparece o corpo dela parado, dá 1 segundo e aí o peito balança. Sim. É incrível. Ou ela sentada e foca nas pernas. Sim. É pra te manter interessado. Mas tipo, o meu problema não é só esse. Esse é um problema, é verdade.
Mas o meu maior problema é a porra do personagem dessa sacerdotisa. Ele não faz sentido nenhum. É tipo, de repente, ela tem um monte de questionamentos filosóficos se ela devia estar junto com o Goblin Slayer ou não. Da onde isso veio? Ele nem pediu a ajuda dela pra início de conversa. Ela tá seguindo ele porque ela quer. E ela meio que tá cobrando ele de participar das coisas que acontecem com ele. Por quê? Qual a relação que ela tem com um cara que só fala matar Goblin, matar Goblin? Não tem relacionamento nenhum. Ela é meio Sasuke, no sentido de que os caras chegam pra ela e falam, ó, o Goblin Slayer, ele talvez seja meio cuzão. Aí ela começa a questionar todo o sentido da vida dela. Faz sentido, faz sentido. Vai ver, ela sente que tem uma dívida com ele, por ele ter salvo ela. Aí fica nessa, sei lá. Mas isso nunca é exposto, caso ela tenha. Ela não parece nem traumatizada com o que aconteceu, ela parece de boa. Ela parece que tem mais pena dos Goblins do que pena das pessoas que foram assassinadas, ela viu. Eu não duvido. Considerando que todo mundo nesse anime é cuzão. E isso é tudo um problema que vem do segundo episódio, quando ele dá um salto de um mês, porque cabe qualquer coisa, cabe qualquer relação que ele quiser criar, porque ele não construiu porra nenhuma. Vai usar flashback. E se eu já achava os diálogos ruins, nesse capítulo eles estão de parabéns, assim. Porque depois dessa cena, tem a cena da discussão deles. Que, meu amigo, eu não acredito que alguém escreveu isso, leu, falou, não, tá ok. É isso aqui mesmo que eu quero. Mas antes disso, teve a cena do cachimbo. É verdade. A cena do cachimbo, na minha cronologia pessoal, foi o diretor falando, eu não me importo, eu vou fazer essa cena, foda-se. É pra todo mundo ver que eu não me importo mesmo com essa porra desse anime. Foi engraçado. Então, foi isso que ele fez. No meu coração, foi isso que ele fez. Não, tipo, isso veio do nada, cara. Ele simplesmente fez o que quis. Não faz sentido nenhum tá ali. Então, eu acho que ele pegou e falou, mano, sabe o que ia ser muito foda? Se eu colocasse o cachimbo rodando em 360. E aí ele fez porque... Por que não? É Goblin Slayer. Sobrou dinheiro e fez, né? Sobrou dinheiro é uma coisa que sobrou, né? Tá faltando. Porque eles tiveram a pachorra de botar o Goblin Slayer CG sentado parado. Eles não estavam animando. Ele tava em CG do mesmo jeito. É verdade. E o diálogo que ela tem com a maga é um bagulho completamente positivo de um personagem que a gente não conhece. A gente não conhece nada do Goblin Slayer sem que não seja duas pessoas sentadas falando sobre ele. Você só vê alguma coisa dele quando ele tá matando alguém. Ok, eu já entendi que ele é um sociopata. Só que quando isso não tá acontecendo, quando tem alguma tentativa de mostrar alguma coisa da personalidade dele, eles sentam e conversam. E boa parte desse capítulo foram eles sentados e conversando. Até para explicar a armadura dele, eles pararam, tem uma conversa ridícula da maga com o anão, e o anão explica o porquê ele tá usando aquela armadura. A armadura de couro que é feita de metal. É verdade. Inclusive, isso aí. A armadura cheia de placa de metal, ele fala, nossa, essa armadura de couro aí. Não é uma armadura de couro? É feita pra mobilidade. Não, onde que isso é uma armadura de couro? E ele explica tudo. É muito bizarro, porque parece que ele escreveu e ele esqueceu na hora de fazer o design. Sim. Porque a armadura que ele tá descrevendo não é a armadura que eu tô vendo. É bem isso mesmo. É que tava no modelo e eles não conseguiram mudar a tempo, né? Quando o autor do mangá começou a escrever, a desenhar o mangá, ele não tinha chegado nesse capítulo da novel. Não, mas a nova é a mesma armadura. Então vai se fuder, né? E a armadura dele é muito distante de todo o resto. É muito mais detalhada. Tem um cara que tá com uma armadura toda fechada de metal e não é detalhada. É um desenho tosco que eles fazem. Então você não consegue comprar que ele tá com uma armadura zoada. E olha que, quando tá sendo descrito o porquê da armadura ser desse jeito, tem um bonecão de CG, né, obviamente, e aí vai subindo a imagem, né, e você vai vendo a armadura dele, e cara, eu não consigo comprar que a armadura dele é zoada, porque é muito bem desenhada, tem muita coisa na armadura dele, tem uma porrada de coisas, então... E sem falar que no próprio episódio depois... Tem a cena inútil da fazenda, que tem outro elmo na fazenda. Então ele tem várias armaduras iguais. Caralho, tem outro elmo, é verdade. Ele tem um elmo igual. Outra cena que pra variar não faz sentido nenhum está ali. Sim, sim. Por quê? Só pra mostrar a mina, né? Acabou. Ó. Ela podia estar pelada, abraçada no elmo, pelo menos. Pelo menos ia ser um fanservice engraçado, né? Mas, tipo, então ele tem várias armaduras fudidas ao mesmo tempo? Ele destrói ela antes de usar? Não, cara, só tem 2 elmos. Só mostrou 2 elmos. Só tem 2 elmos. Entendi. Exatamente iguais, porque... É porque ele comprou no NPC, né? Você pode apertar 99. Sim. E ele tá indo no ferreiro pra aumentar a durabilidade, então eles ficam iguais, sempre. Esse é um dado importante também. Faz sentido. Daqui a pouco ele pega o segundo elmo e funde em um só. Pra reparar. Eu tava falando Diablo essa porra. Quando eles estão conversando
lá quando eles sobem, quando a gente tá conversando só com a elfa, com o anão e o lagarto, tá tocando uma música que ela é muito tensa por uma conversa sobre como o mundo tá funcionando, né? Ao mesmo tempo, eu não gostei da música, eu acho ela bem deslocada. Na verdade, eu acho que a única música que eu acho que realmente funcionou foi a última música, ela toca por uns 5 segundos, que talvez sejam os únicos 5 segundos que valeram a pena nesse capítulo, que foi o finalzinho, que pelo menos foi divertido. O lance da elfa lá, mas toca uma trilha que ela não é tão ruim quanto a trilha do segundo episódio, que eu acho que é impossível fazer uma trilha tão ruim quanto aquela, deles conversando lá com a menina, o velhinho conversando com a menina que fica lá na recepção lá. Acho que não vou conseguir fazer uma trilha tão ruim quanto aquela, só que essa trilha me incomoda porque ela parece que eles pegaram lá da biblioteca do YouTube, que tem aquelas músicas. Eles escolheram uma música lá, guitarra com alguma coisa, e jogaram lá, porque é uma música muito... Sem sacanagem, eu sinto que se eu procurar, eu vou encontrar essa música em alguma biblioteca de música de graça. Porque é muito sem graça a música. E ao mesmo tempo ela quer passar um sentimento muito mais pesado do que a cena, que são pessoas sentadas conversando sobre o que está acontecendo com o mundo. Inclusive um grande drama do... Oh meu Deus, como assim você não vai aceitar? Você sabe tudo que eu sofri? Pra vir aqui te pedir pra aceitar? Nossa, vai se fuder, cara. Sem contar que tem um cara lá embaixo que aparentemente é mais forte do que ele. E eu acho que ele tava bem afim que se chamassem ele pra ir lá, ele iria de boas, aquele guerreiro lá. Por que tem que ser ele? Porque ele é especialista em matar goblins? Mas ela chegou falando que eles só precisavam de um humano. Por que tem que ser ele? Sem falar que goblins são criaturas fracas. Esse mundo já disse isso 7 vezes. Por que precisa de um especialista? Ainda tem isso. Eles nem sabiam que existiam campeões, né? Ele que fala que existem campeões de goblins. Então eles nem sabiam. Então por que eles vão buscar exatamente ele? Esse é um grande questionamento nesse capítulo. Não faz sentido. O cara criou uma história gigantesca por trás daquilo, que tem demônios pra matar, não sei o que, pra no fim só levar ele pra um ninho um pouco maior pra eles lutarem. Ele fez tudo uma volta pra nada. Foi muita preguiça só pra formar essa parte principal logo. Exatamente. Que inclusive eu queria deixar muito claro, ela não está formada. Não é porque eles estão andando juntos que eles são uma party. Como assim? Não, calma assim. aí. Não. Agora a gente vai chegar na parte boa então. Como assim? Você não quer falar dela chorando? Peraí, você não quer falar dela chorando? Dela chorando? Pá, pode falar. Vai lá, fala aí. Não, eu não consigo. Eu só consigo sentir. Eu não consigo pôr em palavras. Eu tô abismado, eu fiquei. As 2 vezes que eu vi essa cena, eu fiquei chocado as 2 vezes. Que assim, talvez o pior diálogo que eu vi esse ano. Talvez. Não duvidaria. Mas eu não sei se é o pior, porque eu assisti. Porque sabe os lugares que eu caminho, né? Mas É verdade. Mas é uma das piores. Porque, cara, ele não deu nada pra ela ter qualquer conexão com ele. Absolutamente. Talvez por ter salvo ela, ok. Mas em relação a relacionamento, ele não entregou nada pra ela, nada. Ele desce pra conversar com ela e ela fala, a gente não vai discutir isso? Ah, mas isso é uma discussão. Ele não tem a capacidade de saber o que é uma discussão, o cara. Então qual tipo de relacionamento eles têm? Nenhum, porra. Eu também não sei quem é a porra... Quem é pra ser a âncora pra mim nessa história, cara? Quem? Ah, então, eu quero... É pra ser a sacerdotisa? É pra ser o Goblin Slayer? Então, esse é um ponto que é interessante pra mim. Vocês já conseguiram entender qual é o tema de Goblin Slayer? Não tem, né? Não tem nenhum. Porque a gente basicamente fechou o primeiro ato agora, né? Já terminou. Sim. Ele achou que ele já estabeleceu o mundo. E agora a gente pode continuar caminhando. É isso que ele fez até agora, ok? Sim. Certo. E nós não entendemos caralho nenhum do que tá acontecendo. Ele teve 1 hora já pra acontecimentos e a gente não entende, a gente fica se questionando tudo o que tá acontecendo. E agora ele já vai subir o nível, já subiu o nível e a gente vai ter que acompanhar. E é isso. Ele joga algumas coisinhas ali que eu não sei se ele quer questionar o RPG em si, que só se preocupa com coisas grandiosas e matar monstros e tudo mais, ou se ele quer descer um nível ainda mais de questionar que existe uma norma, alguma coisa assim, que só se importa com os poderosos e não se preocupa com os menores. Porque ele fica falando, mas tem monstros, mas tem aqui os goblins que vão matar essas pessoas e ninguém se importa com elas. Porque elas têm pouco dinheiro para as missões e tudo mais. Então já tá estabelecido para ele que nesse mundo os aldeões e tal são pessoas que estão ali sempre morrendo e tal. E ok, eu tenho que aceitar isso? Mesmo sem saber nada do mundo? Eu não sei. Fica o meu questionamento.
em relação a isso. Eu não sei. Eu só queria saber se eu preciso ter uma âncora emocional na sacerdotisa ou no Goblin Slayer. Porque os dois são tão nada. Que ele não me entregou nada de nenhum dos dois. Que eu não sei. Teoricamente teria que ser a sacerdotisa, porque a gente começa a história do ponto de vista dela e ela é a personagem que de fato mostra algum tipo de emoção. O problema é justamente esse, que ela é nada. O conflito dela nesse episódio começa com uma conversa, termina com aquele diálogo simplesmente horroroso e fica por isso. E você tem que aceitar que ela tem um tipo de... Ela tem um tipo de bondade que já veio com ela. E é isso. Ah, tava na descrição da classe, né? Você tem que aceitar realmente como você falou, tem que aceitar como se fosse uma ficha, né? Tem lá observações, aí a pessoa escreveu na ficha lá quais são, só que você não viu a ficha, obviamente, e você tem que aceitar. Ou ele tá partindo do princípio que todo mundo é bom. Obviamente na série tá mostrando que não é. Então, esse é o problema. Que é tipo, eu quero fazer uma fantasia dark, mas ela é a bondade encarnada. Eu achei que ele ia falar, tipo, a pessoa nasce boa e o mundo a corrompe, será? É isso? Só que de um jeito merda, Ele não tá falando nada, né? Porque se fosse isso, ela teria sido corrompida na porra do primeiro episódio. Sim. Isso vai entrar num ponto que é a melhor parte desse capítulo, que é a tentativa de criar um relacionamento em uma noite. Essa parte Genial. Puta que pariu. Genial. Cara, isso... Não, mas eu vou falar, isso não é incomum em filmes, de ter principalmente filme de zumbi, que eles criam um tipo de relacionamento muito rápido, mas é pelo calor do momento, e é porque você sabe que aquela porra só pode ter 1h30, 2 horas. Então, ok. Agora nós estamos falando de 12 capítulos que dá, sei lá, umas 4 horas. Dava tempo pra criar um relacionamento entre os personagens. Não é eles sentando, comendo queijo e ficando bêbados, que vai fazer com que eles criem uma relação. E tendo conversas, caralho, olha... Eu vou deixar o Guerreiro falar agora, porque eu sei que é o momento dele. Manda aí. Vamos lá. Eu queria começar dizendo que o anão, qualquer frase que sair na boca dele é um clichê de anão. Não existe qualquer personagem por trás dele. É um misto de tropes e foda-se. Então, ele não é um personagem, ele é uma coisa que tá ali. Mas eu queria pular um pouco. Porque é tipo, eu não vou puxar a cartinha do Berserk, que é muito fácil puxar a cartinha do Berserk. Eu vou puxar um mangá um pouco obscuro, assim, One Piece. É como se essa cena fosse... No primeiro capítulo, o Luffy junta toda a trupe dele e faz a cena do pós-log post, quando eles estão cada um falando seu sonho. Sim. Você precisa que o grupo já esteja formado pra você fazer essa cena, caralho. Você não pode fazer antes. Não faz sentido nenhum fazer antes. Não faz sentido nenhum a porra da Elfa falar: eu não posso dar essa comida para humanos, mas é uma ocasião muito especial. Toma aqui, pessoa que eu conheci faz 5 minutos. Exatamente. Caralho. Que inclusive não queria ajudar. Não, ele deu pra porra da sacerdotisa, que ela conheceu há menos tempo. Não teve um diálogo entre as duas. Como assim? Ela tinha oferecido sopa pra ela 2 minutos antes? Realmente. E aí, a merda da Elfa também ela age como se ela fosse uma criança de 12 anos, sendo que ela tem 2000. E ela não aprendeu nada. Não aprendeu nada em 2000 anos. Ela não leu um gibi em 2000 anos. Eu gosto que o clichê do anão ele usa, mas o da Elfa não, óbvio que não. Não vai ser uma criatura imponente, não. Vai ser uma porra de uma criança, foda-se. Porque, né? Todos sabemos pra que serve o Goblin Slayer. Mas ela tem 2000 anos, aí pode. Pelo menos ele descobriu por que ele não tira o elmo pra comer. Descobriu? Ele, de acordo com ele, é só que ele pode ser atacado a qualquer momento. Sim, só porque ele é maluco. Ele é só maluco falando maluquice. Sim. Ok, isso eu aceitei. Goblins são aliens, né? Não, assim, queria dizer que essa é talvez a melhor parte dos 3 episódios de Goblin Slayer, porque é o único ponto em que Goblin Slayer não é o padrão do D&D que ele leu na porra do livro do mestre. Ele teve um lapso de criatividade, que é colocar uma lenda da lua, Sim. que eu tô assumindo como lenda. Se for de verdade, é muito bosta, mas enquanto lenda é legal. Sim, sim. Acredito eu que não seja de verdade, porque ele se contradiz logo em seguida. Ele fala, os goblins vieram da lua porque eles eram invejosos. Se você for invejoso, você vira goblin. Essas duas informações não batem uma com a outra. Então, enquanto fábula, gosto bastante. Mas como a gente já viu em Naruto, fábulas às vezes viram o elemento final da história. Olha aí, ó. Olha aí, quem que tá copiando quem agora? Então se prepare pra decepção. Mas pelo menos teve alguma... Ele parou um pouquinho e pensou. Dito isso, eu tenho absoluta certeza que no capítulo 2 mostra a porra da lua, quando eles estão matando os goblins na porra do forte, e é uma lua só. Cara, eu tenho certeza que são 2 luas. São 2 luas, Tem? sim. Sim.
Mas eu quero voltar num ponto que é, antes deles chegarem nessa parte dessa fábula sobre os goblins, eles estão fazendo uma discussão bem interessante de existe uma mitologia nesse mundo que os goblins são seres cruéis que matam criancinhas. E por isso, eles criaram historinhas pra botar medo nas crianças, pra que as crianças não sejam... É tipo o velho do saco, só que aí tem os goblins matadores e estupradores. Níveis diferentes, mas basicamente a mesma coisa, né? Pra colocar o bicho-papão. Se existe fábulas nesse nível, dentro daquele mundo, os goblins são seres realmente cruéis, sanguinários, e as pessoas não têm... os caras do vilarejo, eles não tentaram nem aprender a usar uma arma, nem nada. Eles só chegam lá e morrem porque eles não são guerreiros. Puta que pariu, cara. Tenta pelo menos. Quando você tá jogando um RPG de mesa, essas coisas ficam meio de fora porque elas não são tão importantes, porque você jogou uma forma ali que tem um objetivo maior, você se encontrar na taverna pra matar um dragão, então os goblins não importam. Mas quando você tá construindo um mundo, porra, isso é muito importante, cara. Então não fica jogando essas coisas que depois você não vai usar pra criar um momento ali entre eles conversando e tendo um momento legal que eles vão criar uma amizade, não sei como, não sei porquê, porque já é um grupo formado de pessoas que não se dão bem. Não faz isso. Fica uma merda. Depois eu tenho que ficar juntando pontos das coisas. E eu não quero ficar juntando pontos das coisas, porque eu não precisaria fazer isso. É uma história boba. Só põe o porra do cara pra ficar matando o Goblin. Porque a gente já viu que ele é um maluco, como o guerreiro gosta de falar, o chapéu de alumínio, e aceita, sabe? Não precisa ficar inventando várias coisinhas ali, aqui, porque você só fica se contradizendo depois. O foda é que aparentemente os goblins, eles são famosos o suficiente pra você ter lendas pra assustar crianças que são contadas sobre eles, mas no segundo episódio e no terceiro episódio tem essas conversas de que o número de goblins tem subido bastante recentemente. Então eles já são uma grande ameaça que fica no mundo e dentro desse mundo proeminente, ou eles são uma espécie em ascensão, digamos assim? Cara, porque nesse episódio mesmo ele fala, porque os goblins eles têm surgido muito em locais com elfos. Eu acho que são as duas coisas, né? A gente pode falar da cena do pergaminho. Ah, sim! Obrigado por lembrar disso. Que já tinha sido exposta de uma maneira muito não sutil na conversa da maga com a sacerdotisa. Que inclusive vocês não estão nem ligados, é porque não era pra vocês terem prestado atenção na conversa, era pra vocês terem prestado atenção no corpo da maga. O Goblin Slayer colocou ela ali, quase pelada, de propósito, pra quando chegasse agora, vocês falassem, caramba, olha só, ele já tinha mencionado esse pergaminho que o Goblin Slayer tinha, né, porque caso você não tenha percebido, quando o Goblin Slayer aparece com o pergaminho e você não consegue ligar com o pergaminho que já havia sido citado anteriormente, que a maga falou que ajudou o Goblin Slayer a pegar, o anime te ajuda e coloca o flashback. Pois é. Depois da Elfa... Não, pera aí, que ele não está completa essa cena. Porque a Elfa tentou pegar e ele avisou que era perigoso, e aí todo mundo começou a fazer uma narrativa de exposição, mesmo que todo mundo soubesse. Sim. Só pra lembrar, assim, só pra dar um... Nossa, é verdade, poxa. Você sabia que o papiro foi inventado pelos egípcios? Nossa, que legal. Uau! Não, porque é uma magia que você pode usar uma vez a descorrer esse pergaminho. Mas ela é muito perigosa. Não, mas até uma criança consegue usar essa magia. Sim. Ladino, por favor. Fala alguma coisa aí, galera. Tem as cenas de comédia que foram só vergonha alheia enquanto eles estavam bêbados. Ah, sim. Eles tentam criar uma relação entre os participantes da party, mas não conseguem. Só fica muito ruim meio. Sim. Verdade. Como o Guerreiro tinha comentado antes, ele pega todos os clichês do anão, até pra fazer as piadas, só que não pega os do elfo, né? Então você não sabe absolutamente nada sobre essa elfa. O que ela fizer, você vai ter que aceitar. Porque você não tem nem aquela base de o que são os elfos. Porque ela é só uma idiota de 12 anos. O quê? Como é que você não sabe? Você não jogou RPG, pô? Você não ouviu a frase dela falando que ela saiu em busca de aventuras? É verdade. Ela é literalmente personagem de RPG, né? Ela é o coração do personagem de RPG. Estou aqui saindo de Forgotten Realms e vim aqui pra gente poder fazer essa missão aí. Que eu não sei. Porque eu sou uma pessoa que quis sair do meu vilarejo, porque tá tendo um ataque monstruoso aí que
tá tocando o rebu em todo mundo e eu tô mandando uma maga, uma elfa arqueira que não parecia mais indicada pra isso, mas eu tô mandando porque ela queria sair. E é isso. Pois é, inclusive, isso me lembra que tem o momento da elfa falando, porque todo mundo tem que falar da porra da armadura do Goblin Slayer, né? Mas tipo, ela tá usando um pedaço de pano, caralho. Ela usa um arco qualquer que ela achou no mato e uns pedaços de pano, e ela é a elfa enviada pela porra do rei elfo. Tipo, esses personagens não cabem nessa descrição que ele mesmo deu, porque sim. Sim. Eu não pedi pra ele dar essa descrição, ele que deu. E os personagens não cabem. Exatamente. Caralho, quanto mais eu penso, vai ficando pior. É impressionante. Puta que pariu. É sempre assim. É por isso que eu não penso. Eu só aceito. Eles criaram tudo isso, aí o Goblin Slayer ficou doidão, dormiu, e eles cortam pra cena onde eles chegam lá no lugar que eles deveriam chegar, né? Sim. Por que criar um relacionamento entre eles enquanto eles estão caminhando para o lugar se já foi criado na fogueira, né? Não precisa disso, né? Ok. O que eu lembro dessa cena é que tipo, o Goblin simplesmente surgiu do nada com o CGI dele. Tá escuro e ele aparece. Não tem nada. Não é suave. Não. Só aparece. O frame apareceu, acabou. Não, mas sempre quando ele aparece é assim, cara. É impressionante. Sim, mas esse aí ficou muito ridículo. Ele é todo duro, ele cara. É assim, ele é todo durão. Ele destoa completamente do restante. Caralho. Acho que o lagarto lá era mais difícil de fazer do que ele, cara. Em CG. Ah, não sei. É só um lagarto pintado de verde. Pô, mas, cara, é muito feio, cara. É muito feio. E potencialmente ofensivo porque ele tá com roupa indígena. Ok. Você tem um ponto, ok. Que inclusive, né, é tipo, ela é a sacerdote, ele é o Goblin Slayer, ele é o elfo, ele é o anão, ele é o lagarto. Exatamente. Tipo, racismo aqui, ó. Eu não sei. Ele é o quê? Ele é um mago ou ele é um xamã? Eles não falaram nada, cara. É meio que um xamã. Isso é pra quê? Pra quando ele fizer um ato heróico a gente não ficar sabendo, porque a gente não sabe qual é a classe dele. Provavelmente. Isso a gente não pode completar. Vai ser o plot twist. Vai ser um plot twist. Vai ser o momento de glória do lagarto. E o sonho dele é virar um dragão, né? Puta. Algo assim. Caralho, é verdade. Tá, pelo menos. Em RPG, dragões não eram pra ser perigosos? Então vocês estão andando com um cara que vai virar um monstro? E existe. Muito confuso. Existe um mundo. Existe todo um reinado só de lagartos? Ou são vários montes misturados? Pelo que ele deu a entender, são só lagartos. Eles são raros. Foi essa a descrição que a gente teve. Tá, entendi. Foi tipo, tem o reino elfo, o reino anão, o reino humano, e os elfos e os lagartos são raros. Ok. Sim. Lide com isso. Ok. Só um último comentário antes da gente passar pra próxima cena. Uma nitpicking total. Obrigado. Mas parece que o autor nunca comeu queijo na vida, porque o lagarto... Primeiro aquele jeito como eles comem o queijo, que é colocar no espeto e deixar pra derreter, que não faz sentido. Uhum. Segundo, o lagarto come e ele fala néctar dos deuses. Néctar não seria tipo, algo líquido? Sim. Mas no caso derreteu, né? Não, eu tava pensando algo doce, Sim. mas pode ser Porque líquido. aí a elfa fala, nossa, é doce, parece banana. Não, isso aí foi sacanagem. Isso aí, o maluco tava, porra, caralho, elfo não come carne nem nada. O que ele vai poder associar ali? Banana. Porra, meu. Cara, só jogou, cara. Só jogou o jogo. Inclusive, elfo não come carne porque elfos, criaturas que existem, não comem carne. Sim. Foda-se. Sim. Dentro da E pra realidade. poder fazer a piada com o anão. Sim, a gente tem que entender que ela fez associação com a banana porque ela não come carne. Porque a gente já viu assim em outro lugar. Não, eu acho que é mais pela cor mesmo, né? Que ele era amarelo. Não, é que elfo não come carne. Em todas essas historinhas. Não, o anão faz piada com... Isso, é verdade. Alguma verdade, coisa que eles verdade. caçaram. É o monstro do pano. Pelo menos isso ele fala, é verdade. Não vamos ser injustos com essa obra. Ah, sei. Sim. Ok, eles não constroem nada ali, só tem algumas conversinhas. E a gente vai ter essa batalha gigante ali dentro desse ninho, ok? Só que ele chegando ali e tal, aí sobe uma música, um rockzão mais pesado, né? Pra ser uma cena meio épica. Cara, sei lá, parecia muito aquele filme de motoqueiro, sabe? Aquele momento que eles estão na pista, aí ele tá todo mundo vindo assim.
É pra ser um negócio meio épico, mas... Só faltou a câmera lenta. Cara, foi meio em câmera lenta, não foi não, quando eles estão chegando? Não, acho que o CGI tava mal feito mesmo. Acho que foi só lento. Ah, ok. Tava ruim mesmo. Ok, foi... Tem pouquíssimas coisas que eu acho mais brega do que gente andando em formação em V. Toda vez que aparece em alguma obra, gente andando em formação em V, eu falo, caralho. Ah, Eu acho mais brega ainda quando o personagem dá um tiro longe, e aí você fala, o que você fez? Mas era todo plano. E aí ele mata o tiro que ele deu muito longe. Ah, sim, mas ela matou as 3 de uma vez. mas isso aí a gente tá falando de anime, a gente só aceita, né? Ah, não, sim. Me lembrou aquele filme O Procurado. Não, mas esse não é o anime realista que quebra a porra dos clichês? Então eu vou reclamar dos clichês aqui Não. também. Ah, Se der sim, é esse verdade. Mas, cara, você tem que entender, pra gente poder fechar, que você é uma pessoa sem cultura, cara. Você não consegue compreender a magnitude da coisa. Guerreiro, vai lacrar no seu Facebook e deixa as pessoas comentar. Ok, gente, dessa aí eu não tenho mais condições não, tá? Muito obrigado por mais esse capítulo maravilhoso. Próximo capítulo vai ter muito bonecão de CG matando o Goblin, vai ser bem divertido. Goblin CG. Não esqueça que os Goblins também são Caralho. CG. Pare. O cara. Volta o Velorre. Tá legal. O que vocês fizeram com a minha caveira, cara? Puta merda. Gostava tanto dela. Puta que pariu. Ok, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.